Cristiane Torloni. Olha, meu amigo, bom dia para vocês todos. Na verdade, nós estamos aqui todos nesse momento delicadíssimo da nossa nação, né? Acompanhando as notícias dessa grande luta que nós estamos vivendo contra a Covid, né? Então, estamos fortes, estamos unidos, mas muito preocupados, todos nós, né? E por uma incrível Cristiane. Coincidência... Kelly, vai lá, Kelly, vai lá, por favor. Não, é que a gente está, eu sinto até na tua voz, e eu estou exatamente com o mesmo sentimento que tu, a gente dá aquela inspirada, né, e expirada, e o que está nos ajudando, às vezes, a vencer esse tempo horrível, né, horroroso, é a arte, né, é a cultura, é o entretenimento que nos faz respirar em meio ao caos. E uma das coisas que chega na nossa telinha todos os dias é a maravilhosa Tereza Cristina. E esse é o motivo da gente te convidar para vir aqui com a gente. A Tereza Cristina está nos salvando, né, do caos, pelo menos para respirar. Como é que está sendo para ti essa experiência? Olha, foi um presente duplo, né? Primeiro, quando nós fizemos a novela, já era um presente magnífico, né? Poder estar contracenando com colegas tão maravilhosos como a Lília, como o Daldo, como o Marcelo. Enfim, é um elenco de ouro nessa novela, né? A Beroli, que fazia a minha filha também. E foi um prazer fazer, então já foi um presente. E um presente absolutamente inesperado que, enfim, já aos 45 anos da minha carreira eu nunca tinha recebido. Que é você ter o personagem uma segunda vez, né? Não passando exatamente, não vale a pena ver de novo, mas passando num horário que é um horário magnífico, que é um horário nobre, né? Então, está sendo assim, eu sinto, sim, as pessoas têm falado comigo que realmente está sendo um bálsamo nesse momento, poder descansar naquelas traquinagens e loucuras que aqueles dois aprontam juntos, né? Tem um detalhe importante, assim, que eu queria saber dos teus olhos, Cristiane. Olhando hoje, né, essa vilã, faria alguma coisa diferente? Tem alguma coisa do texto que te incomoda? A gente sabe que o mundo muda muito rápido hoje em dia, né? Tem algo ali daquelas falas, do que ela faz, assim, que tu mudaria para os padrões 2020? Olha, eu acredito que essa é uma pergunta que você precisaria fazer para o Aguinaldo, porque, na verdade, a dramaturgia da novela era tão boa que realmente, assim, ali tem uma plataforma para nós podermos voar, entendeu? Assim, ela não tinha... O difícil era fazer a própria partitura, que é dificílima. A gente parece que ela é muito leve, mas assim, a comédia, você precisa... O tempo de comédia, você tem que ser um excelente bailarino para poder dançar naquele tempo, né? Nós tivemos uma regência maravilhosa que foi do Wolf Maia, que dirigiu, né, junto com outros diretores, mas principalmente o Wolf, que é um excelente diretor e de comédia maravilhoso, que nos alinhou, entendeu? Quando nós começamos a fazer a novela, nós tivemos todo um processo de leitura de texto, como se faz no teatro, para a gente todos nós estarmos fazendo a mesma novela. Então, assim, eu acho a novela muito atual, em todos os sentidos, que discutindo racismo, discutindo violência feminina, inclusive com as pessoas que são as que promovem o racismo, promovem a violência. Então, assim, eu acho que é uma novela muito atual. Mas eu acho que realmente quem poderia dizer mudaria ou não seria o próprio autor, entendeu? Se ele mudasse, a gente ia ter que fazer tudo de novo. A Tereza Cristina usaria máscara? Usaria máscara e se protegeria ou não? A Tereza Cristina não daria bola para nada que está acontecendo em volta dela hoje? Olha, eu vou te falar uma coisa, ela daria o jeito, assim, vamos dizer assim, de boicotar as máscaras possíveis, entendeu? Eu acho que a Tereza Cristina, infelizmente, é uma representante também daquilo que a gente tem de mais... Perdão? Estamos te ouvindo. Tá? Ela tem um lado que ela representa também, do ponto de vista... talvez político, assim, aquilo que se chama assim, o tal do politicamente incorreto em alguns momentos, né? Mas também é bem atual, né? Como a gente está podendo perceber, né?
Pois é, dá para fazer algumas conexões, como tu bem lembra, Cristiane. A gente está falando com a Cristiane Torloni, né, que é a Tereza Cristina, que é muito divertida, embora ela seja uma vilã, né, Cristiane? E a gente se sente até meio parte da história ali, porque o Crow, que é o Marcelo Serrato, também está brilhante na novela, né? Tenta fazer tenta domar a patroa dele. E eu ia te perguntar sobre um dos temas que eu acho que é muito, muito forte hoje ainda, que é a violência contra a mulher, né? Que é a personagem da... é o Baltazar e como é o nome? Agora me fugiu o nome da atriz. Paz. A Dira Paz, exatamente. E esse é um tema que está muito forte ainda. Veja que com o isolamento, né, a gente viu crescer o número de agressões, de feminicídios. É algo também a se pensar, né? Eu sinto muito, mas eu vejo o Brasil andando na contramão de uma evolução mundial para muitas coisas, entre elas essa questão da violência feminina. Quer dizer, o Brasil é um país que tem uma das maiores taxas de violência feminina e feminicídio do mundo. Quer dizer, a gente consegue ser recordista naquilo que é de pior, né? Isso, eu fico muito impressionado com isso, com essa pontaria que a gente tem. Vamos ser pior em quê? Nisto, entendeu? Então, assim, já era um problema mal resolvido no Brasil, e com todas as iniciativas de lei de proteção à mulher, eu acho que a gente avançou muito. As mulheres mais, vamos dizer assim, se sentindo mais amparadas para poder denunciar, e outras pessoas também podendo denunciar, porque às vezes as mulheres não têm coragem de denunciar. Então você vê bem na novela a participação da Griselda, né, como aquela amiga que ajuda a outra a ir realmente fazer uma denúncia, porque tem que ter muita coragem, entendeu? Infelizmente, né? A mulher se sente acuada de muitas maneiras. Quer dizer, é um país que é machista, profundamente machista, onde as mulheres, enfim, exercendo as mesmas funções, ganham assim 20%, 30%, às vezes até 50% a menos do que o mesmo funcionário fazendo as mesmas funções. Então existe muita discriminação, muito preconceito, né? O próprio trabalho doméstico, a mulher ela tem assim, funções duplas e triplas, né? Como profissional, como mãe, como esposa, como dona de casa. Se a mulher se ela recebesse pelo trabalho que ela faz em casa, ela muitas vezes poderia escolher se ela tem que trabalhar na rua ou não, entendeu? Sim, e o acaba dinheiro que ela ganha, o sobrecarregada. salário dela, é fundamental para um orçamento familiar, quer dizer, e assim mesmo ela está em casa e está apanhando, entendeu? Isso é uma coisa, enfim, da era das cavernas, né? E, bom, a novela foi ao ar, ela começou a ir ao ar em 2011 e acabou em 2012. E o problema, quase uma década depois, continua firme e forte, às vezes até com crescimento. Dá uma certa tristeza, Cristiane, porque as novelas brasileiras, elas são um retrato, né, da sociedade. Os autores conseguem tirar isso, vocês interpretando, conseguem dar luz, né, a problemas, né, ou até coisas bonitas também, né? Dá uma certa tristeza ver que 10 anos depois pouquíssima coisa mudou? Não, eu acho que não mudou, não. Eu acho que piorou muito. Eu acho que nós estamos aumentando as estatísticas. É como a história do teste da Covid. Quer dizer, você testando mais, você vai tendo os números reais. Quer dizer, você tendo as delegacias da mulher, você vai sabendo melhor os números que já existiam e estão piorando, entendeu? Sem dúvida. Quer dizer, para mim, isso é uma radiografia de uma doença social que está no Brasil há séculos, entendeu? E a gente se recusa a olhar que tem uma doença, tem um doente em casa. É como você ter uma pessoa dentro da casa que é viciado, sei lá, em drogas ou em álcool, e as pessoas ficam dizendo, não, ele só bebe socialmente, E não é, a pessoa está doente, entendeu? Só tem um jeito, assumir que existe uma doença e aí sim partir para o tratamento e para a cura. Enquanto a gente fica achando que é legal ser dessa maneira, isso aí é que mora o problema, entendeu? Cristiane, um outro tema que é teu, assim, eu me lembro, eu fui repórter em Brasília durante algum tempo e lembro do teu envolvimento, da tua entrega à causa ambiental, né, de ser algo teu, assim, com muita propriedade, tu levava esse tema adiante. A gente tem, por um lado, né,
índices que em função das pessoas estarem em casa, isolamento, a gente estava falando, né, Potter, ontem ainda de Veneza, tá com a água limpa, né, dos poluentes, de ter menos poluentes, mas ao mesmo tempo a gente tem também um governo, uma reunião ministerial exposta em que o ministro sugere passar uma boiada aproveitando que a mídia está ocupada com as mortes do coronavírus. É preciso ser mais otimista em relação ao meio ambiente, mais pessimista? Em que ponto nós estamos? Nós estamos num ponto muito ruim, porque você percebe que existem brechas nas leis que permitam que o autoritarismo esteja se instalando de novo no Brasil, entendeu? Porque existe alguma legalidade dentro da ilegalidade com que eles vão fazendo as coisas. Então, assim, esse é um momento em que, mais do que nunca, a gente precisa que, né, os órgãos de direito realmente sejam os guardiões da nossa Constituição e percebam determinadas falhas e brechas que estão ali. Porque a nossa Constituição, ela é muito vasta, ela é muito complexa. Então você pode entender leis e anexos de maneiras muito diferentes. Então, nesse momento, eu percebo que o Supremo e a própria Procuradoria-Geral, eles estão muito atentos, entendeu? Porque eles, infelizmente, o governo, que não está fazendo uma política de Estado, mas sim uma política de governo específico, com objetivos específicos, eles vão achando nas brechas. O próprio ministro do Meio Ambiente, ele deu a bula, ele diz por que se pode fazer isto ou aquilo, porque como é que se pode ir passando, de alguma maneira, por debaixo do pano, algumas medidas, porque elas não precisariam estar sendo observadas pelo Congresso Nacional e nem pelo Senado. Isso coloca um dedo na ferida da nossa legislação. Mas eu percebo que os poderes também estão atentos e estão se manifestando mais do que estavam se manifestando outrora, sabe assim? Então, eu acredito que houve um sacudimento realmente com essa reunião, que não foi a primeira e nem será a última, entendeu? Mas talvez nesse sentido o ex-ministro Sérgio Moro tenha nos prestado um grande serviço, dizendo, nação, vocês precisam olhar esta gravação. Pelo menos isso vocês precisam ver. Porque não tem como especular diante daquele fato, né? Quer dizer, nem numa reunião de condomínio uma atitude como aquela seria aceitável. E chama atenção, Cristiane, porque... A reunião do condomínio da Tereza Cristina com a Griselda. Exatamente. Na verdade, assim, nem você vê como a ficção não consegue nem chegar perto da realidade, entendeu? É muito pior do que a gente possa imaginar. Não, e nesse caso específico, né, Potter e Davi, ouvintes, a gente está falando sobre a reunião ministerial, né, como a Cristiane disse, é o centro, é o núcleo duro do governo, e é um ministro, porque se fosse outro ministro, talvez a gente, chocaria também, mas esse é o ministro que, não é o ministro da Agricultura, ele é o do meio ambiente, aquele que deve prezar pela preservação, né? Eu acho muito estranho que uma pessoa que tem um processo onde ele foi julgado culpado possa estar num cargo público. Eu acho principalmente dessa importância, quer dizer, pelo que eu sei, esse ministro já foi condenado quando ele ainda era secretário de Meio Ambiente em São Paulo. Então, assim, eu não consigo entender isso. Então, você contrataria um funcionário que não é ficha limpa? Quer dizer, por que nós, brasileiros, pagamos por funcionários que não são ficha limpa? E pagamos salários maravilhosos, entendeu? Salários incríveis, salários muito bons para pessoas que não são ficha limpa. Quer dizer, a primeira coisa que você faz quando você vai contratar um empregado é mandar levantar a ficha do cara. Então, assim, eu não consigo entender, quer dizer, se isso não é exatamente para isso, quer dizer, essas pessoas estão lá para isso. Você tem um ministro da Educação que diz que ele odeia povos indígenas.